Helena, antes de pensarmos em ir ou não a casos concretos, o que é que te pareceu esta audição? Olha, há um provérbio naquele falar da raia, não é, em Portugal, que se diz: "A que fuiste a Graná? Aná." Isto traduzido. A Rita Garro, se me estiver a ouvir, percebe? Porque ela fala barranquenho, coisa que eu não falo, sei dizer umas coisas. O que é que foste fazer a Granada? Que era um sítio onde havia médicos? Nada. Ou seja, é um Não pouco... serviu para nada esta audição. Quer dizer, não, serviu, mas não para, quer dizer, tal como ir a Granada servia para passear, não é? Não propriamente para aquele efeito de se conseguir lá que um sábio... Ou para pelo menos poder dizer, como disse logo no início dos trabalhos, que já foi 4 vezes à Assembleia da República. E serviu também para os deputados fazerem as suas... Não foram perguntas, fazerem as suas afirmações. Portanto, nesse sentido, cada um cumpriu aquilo que era a sua afirmação, não é? Reafirmaram ali a sua perspectiva sobre o que é que tinha acontecido e depois, e a Procuradora, como é óbvio, nunca conseguiria responder àquelas perguntas, nem a meia dúzia delas, também aproveitou para frisar ali alguns aspectos. Contudo, transversalmente, notou-se da parte dos deputados uma grande preocupação com as questões do segredo de justiça, também com a questão das escutas. E eu percebo que isso preocupa muito os deputados, até porque eles representam partidos e também preocupa muito a Procuradora. Mas há outras questões que preocuparão muito mais o cidadão comum. Por exemplo, a morosidade dos processos, as custas da justiça. Sobretudo a questão, mas para a Procuradora, a morosidade dos processos, e há algo que ela vai repetindo frequentemente nas suas respostas, que é não tanto, isto para explicar algum mau funcionamento dos tribunais, dos departamentos, que é a questão esta linguagem é sempre bonita, dos senhores oficiais de justiça. É que, e a certa altura ela diz mesmo que quer dizer, os concursos vão abrindo e vão ficando desertos. E esse é um problema muito sério. Ou seja, nós tivemos uma audição muito focada nos problemas que os políticos têm com a justiça. Sendo certo que é óbvio que são importantes, não é? Porque o Ministério Público e a sua relação com o poder político é essencial. Ou seja, que haja aqui um equilíbrio. Mas achas que há um desfazamento naquilo que são as preocupações dos deputados daquilo que é o cidadão? Acho que, quer dizer, e note, sobretudo, alguns revelavam uma leitura página a página do relatório, não é? Nomeadamente a deputada que falou pelo Partido Socialista, mas Cláudia Santos. Mas há, de facto, aqui uma questão, e que é esta. Isto revela uma grande preocupação, e tem, sem dúvida, razões para ter essa preocupação. Mas as preocupações do cidadão não é tanto de ser escutado. A grande preocupação do cidadão é que o seu processo não anda, ou que não é julgado, ou o tempo que tudo aquilo demora acaba por não haver justiça de modo algum, não é? Portanto, eu acho que também isso deveria ser tido em conta. Depois eu creio, contudo, que hoje nós estamos aqui a ter vamos começar a ter hoje um grande teste, hoje, quer dizer, será mais amanhã, um grande teste a um outro poder, e que é, em primeiro lugar, se o Presidente da República consegue ou não guardar um segredo. Ou seja, um segredo, se consegue ou não falar e não divulgar. E, por outro lado, também não sabemos até que ponto Luís Montenegro vai ou não dar-lhe toda a informação. Mas, está hoje nas notícias que Montenegro e Marcelo vão começar a discutir o nome do próximo Procurador-Geral da República. Sabe-se que Luís Montenegro tem tido uma política de não dar ao Presidente mais informação do que é necessária. Isso tem sido sempre apresentado como uma forma de evitar as fugas de informação, porque realmente não há apenas fugas de informação no Ministério Público, não é? E é curioso, agora voltando aqui a Lucília Bagago, ela aí fez uma afirmação pesada, porque ela diz que as fugas de informação beneficiam sobretudo os arguidos e, portanto, aquela ideia de que as fugas de informação virão do Ministério Público, ela
não só discorda, como acha que há uma intencionalidade de quem pode ganhar com a fuga ao segredo de justiça. E, portanto, aí não esteve assim com muitos paninhos quentes. Agora, aqui, como sabe, as fugas não são apenas da justiça, também há muitas fugas de informação entre os atores políticos, e aqui chegamos àquela que pode, e que é sem dúvida uma escolha. Nós passamos a vida às vezes a discutir coisas ao lado, não é? Nós agora andamos aqui muito entretidos a discutir ali umas sobras de uns milhões, umas sobras não, como é que se ajustam ali uns milhões no orçamento do Estado. Mas nós temos aqui aquela que pode ser, porventura, uma das escolhas mais importantes para os próximos anos. Nós, para já, vimos a grande diferença que houve na passagem de Joana Marques Vidal, precisamente para Lucília Gago. Vimos também como temos tido, ao longo dos anos, um dos grandes partidos, ou aquele que é, sem dúvida, o partido de poder em Portugal, que é o Partido Socialista, a ter uma relação tensa com os sucessivos procuradores, quer dizer, Souto Moura, não é? Depois, com Joana Marques Vidal, as coisas não foram fáceis, embora houvesse ali uma postura por parte da procuradora que conseguiu ir criando uma espécie de barreira, mas vimos, por exemplo, o que acontecia na relação do PS com o juiz Carlos Alexandre, não é? Neste momento, a não recondução de Joana Marques Vidal, que acabou por gerar ali curiosamente, Joana Marques Vidal não é reconduzida, e vem Lucília Gago, no sentido de que haveria também uma espécie de estender aquele ambiente descrispante à Procuradoria-Geral da República. Sabemos, aliás, e sabemos aqui no Observador, até por maioria de razão, porque alguns desses, pelo menos um desses textos foi publicado aqui. À época, Passos Coelho escreveu um texto em que achava que a Procuradora Joana Marques Vidal não ia ser reconduzida por motivos que ele não considerava positivos, ou seja, achava que havia algo... Cavaco Silva usou o termo muito estranho, achava muito estranho que os motivos para a não recondução de Joana Marques Vidal eram muito estranhos. Passos Coelho escreveu mesmo um texto muito duro sobre a não recondução de Marques Vidal. Vimos como, na época, o Presidente da República, Marcelo, e o então Primeiro-Ministro António Costa estavam na fase de os dois debaixo do mesmo chapéu de chuva, ou então o seguro chapéu de chuva, enquanto o outro fala. Portanto, era uma fase de grande proximidade e acordo e de bons ares. E Lucília Gago chegou à Procuradoria neste ambiente. E depois, por ironia, grotesca ironia, acaba o seu mandato de uma forma a ter-se tornado no objeto da crítica, e não apenas da crítica, porque uma coisa é a crítica, outra coisa é mesmo um feroz ataque, de que foi objeto não só por parte do Partido Socialista, mas também, a certa altura, há quase que uma coisa transversal. Aliás, essa expressão foi usada também nesta audição parlamentar, que é o golpe de Estado do Ministério Público. Isto é uma expressão que tem um peso e que diz o que quer dizer. Nós vimos, aliás, aparecer aquele abaixo-assinado, que é politicamente relativamente transversal na sociedade portuguesa. Temos também, dentro do PSD, uma parte que é muito... Helena, desculpa lá, é transversal, quer dizer, é transversal no sentido que tem pessoas de vários partidos, mas não creio que seja mais do que isso, não é? Portanto... O que é que fazes aos rioístas? Para já não sei se estão lá todos, mas não creio que nós possamos tratar aquilo apenas como dizer que aquilo é uma coisa transversal, porque, apesar de tudo, nem toda a gente assinou aquilo, não é? Pois não, mas realmente... Mas é transversal porque há tem gente de todos os partidos, é isso mesmo? Quer dizer, não tem de todos, mas tem do número tem muito de muitos. Tem de muitos. Há, de facto, uma corrente dentro do PSD que é muito identificada com Rui Rio, que sempre teve uma perspectiva muito crítica em relação àquilo que é o Ministério Público e, portanto, este mandato de Lucília Gago termina numa situação que não é apenas a avaliação do seu desempenho como procuradora, é mesmo o próprio Ministério Público que precisa de se recentrar naquilo que é o seu lugar e
e recentrar também aquilo que são que é a sua relação com o poder político, não é? Neste E momento. isso ficou...